Olá, amigos, caríssimos seguidores de hoje e de sempre. Mais uma vez, obrigado pela presença. Peço que compartilhem, comentem, deem o joinha e ativem o sininho. Mais uma indecência do Supremo Tribunal Federal hoje. No caso, o protagonista, o ministro Dias Toffoli. Eles se revezam. Eles se substituem nestas manobras antijurídicas, começando por dizer o menos, nestas manobras obscenas do ponto de vista do direito, nessas manobras absurdas do ponto de vista até mesmo daqueles que não são versados no direito, mas que têm bom senso, têm inteligência e têm boa fé. E mais uma manifestação que eu diria traz em si um descaramento que é impressionante. O Estadão, na sua publicação digital, dá um título à matéria que fala da decisão unilateral, monocrática, liminar do ministro Dias Toffoli. O Estadão diz: decisão do ministro Dias Toffoli é um manifesto político. Tudo bem. O título está perfeito. Está identificando o que o ministro fez. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal que faz um manifesto político tinha que estar fora. Tinha que ter tido hoje o impeachment, hoje mesmo. Se os poderes tivessem vergonha e fossem independentes e todos cumprissem os seus deveres. Porque esse manifesto político não é decisão judicial. Decisão judicial é uma coisa. Manifesto político é outra. Mas o manifesto político, ideológico, partidário, do subalterno ao seu superior, feito do subalterno em favor do seu superior, da cria dirigida ao seu criador, em defesa do seu criador, isso é inadmissível. Eu tenho uma profunda decepção com o ministro Dias Toffoli, porque eu o conheci ainda bem jovem, quando era assessor jurídico da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu tinha, na altura, até uma admiração por ele, que perdurou por um bom tempo, mas é impressionante como as pessoas se deterioram. É muito trágico o que nós estamos vivendo no Brasil, e nós dizemos isso todos os dias. Mas a decisão dele hoje, anulando os acordos de leniência das empresas corruptoras e corruptas com os corrompidos e corruptos, naquela relação que era essa, é uma indecência. Mas e do ponto de vista jurídico? Não caberia, em certo aspecto, o reconhecimento da nulidade?
por desobediência à lei? Vamos admitir que sim. Vamos admitir que tenha havido nulidades no processo da Lava Jato, em todo o percurso. Vamos admitir que sim. Só que esse manifesto indecente de hoje podia ser aplicado ao depois da Lava Jato, aos momentos mais atuais, desde 3, 4 anos para cá, até as datas de hoje. O que o ministro Toffoli disse no seu manifesto é pouco perto do que ele deveria dizer, falando das ações do STF nos últimos tempos, praticadas por intermédio de outros ministros e dele também. Porque quando ele jogou o inquérito do fim do mundo direto, passando por cima das regras, mandou direto para o ministro Alexandre de Moraes, isso que ele falou hoje já podia se aplicar a ele, numa espécie de autoacusação ou numa posição de réu confesso. Mas não é só. Poderia se aplicar a todos aqueles que envergonham o Judiciário Nacional, principalmente os que estão habitando a cúpula do Judiciário Nacional. Os que estão hoje todos de um lado só, todos jogando no mesmo time, contra os mesmos adversários, e no Judiciário não pode se jogar contra ninguém. Os que estão hoje dizendo o que dizem, de quem dizem, falavam da Lava Jato o absolutamente oposto, contrário, o avesso do que dizem hoje. 3 pequenos vídeos, para quem não tem a memória dos fatos, de Gilmar Mendes, de Luiz Roberto Barroso e de Alexandre de Moraes, falando da corrupção na Lava Jato, da corrupção apurada pela Lava Jato. Por favor, Bill, começamos com o Gilmar Mendes. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Deu errado. Isso, o senhor Gilmar Mendes, o médico. Agora, o monstro age completamente no sentido oposto da direção em que ia, sustenta o avesso do que sustentava, e aquela corrupção, sistema de governo corrupto, do qual ele falava, hoje ele faz exatamente tudo o contrário. Mas não é ele só, não. Aquele que diz, nós derrotamos, lá no discurso da UNE, aquele que chamou o povo de mané, o senhor Barroso, vejam o que ele disse.
o que ele dizia da corrupção apurada pela Lava Jato. Na Petrobras foi crime mesmo. Foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. E ela mudou o Brasil. Tudo isso que o Barroso disse, ele faz exatamente tudo ao contrário do que ele dizia, do que ele sentia, do que ele pensava, do que ele opinava. É uma vergonha. Mas vamos ao terceiro loquaz ministro a falar do mesmo assunto. E, pasmem, trata-se do senhor Alexandre de Moraes. Veja o que ele dizia da corrupção apurada pela Lava Jato. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Alguém dirá, é inacreditável, não é possível que 3 ministros do STF, que têm feito o que têm feito atualmente em matéria de inconstitucionalidade e de ilegalidade, falassem tudo isso como juízes, como ministros, publicamente falando da corrupção do governo àquela altura, da bandidagem, como se refere Barroso, àqueles que roubaram bilhões da Petrobras, como todos eles estão dizendo. Quando esses 3 falaram o que falaram, e hoje estão fazendo o que estão fazendo, se tivéssemos um Congresso Nacional com vergonha na cara, claro que tem muita gente que tem essa vergonha na cara, mas basta que haja um Rodrigo Pacheco, por exemplo, que não a tenha e que não toca nenhum impeachment de ministro para frente, todos esses ministros hoje teriam que sofrer o impeachment. Teria que haver uma varredura na Corte Maior. Porque não é admissível que, tendo este juízo que eles tinham, de dizer o que disseram, por ver o que viram, por acompanhar todo o processo da Lava Jato do começo ao fim, que eles avalizaram, até que de repente vem o ministro Fachin e muda o jogo, bem mais tarde, depois que o Tribunal Regional da 4ª Região já tinha confirmado toda a corrupção apurada, depois que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, tenha confirmado as condenações, depois que o Supremo
a quem iam petições e voltavam, iam e voltavam. E o Supremo, vendo o que estava acontecendo, ali com justa razão, deixou as coisas irem, prosseguindo, as investigações seguindo, porque tratava-se de tentar, pela primeira vez, moralizar o Brasil. As instituições estavam ali, aparentemente, dando certo a partir do judiciário. E é este judiciário que vem agora pelos mesmos palestrantes, falastrões de sempre, dizer tudo ao contrário, aplaudir os que eram acusados explicitamente por juízes que não poderiam fazer isso, não poderiam falar a não ser nos autos. Mas é claro que falavam publicamente e falavam entre si. E quando mudaram, mudaram todos, porque falaram entre si, porque fizeram, evidentemente, um acordo de mudar de torcida, de mudar de lado, por razões que eu não quero aqui adivinhar. E hoje vem o senhor Toffoli dizer que porque as provas foram obtidas de forma ilícita, está tudo nulo? Qual é a ilicitude? A ilicitude é a de, na altura, o juiz Sérgio Moro falar com o procurador Deltan Dallagnol a respeito do processo, das provas, dos documentos. Pois bem, quem trouxe isso à tona? Intercept. Hackers invadiram os celulares desses dois, Moro e Dallagnol, e pegaram conversas do promotor com o juiz, no caso, e isto foi suficiente para todo mundo dizer que o juiz era parcial e que o promotor agiu contra a lei. Porque estavam levantando e descobrindo os rombos de bilhões praticados pela Odebrecht, em que pai e filho, Emílio e Marcelo, delataram tudo, confessaram tudo, deram os nomes e os apelidos de todo mundo. Tanto que só em devolução do dinheiro que foi desviado das estatais, já voltaram 6 bilhões e ninguém devolveria dinheiro sem dever. Agora, apaga-se tudo isso porque o juiz conversou com o promotor e isto é uma ilicitude. A prova ilícita começou a ser feita a partir do momento que os hackers invadiram os celulares do juiz e do promotor. Como é que você pode punir uma prova ilícita de eles falarem entre eles, porque isto não é crime? Pode não ser correto, mas ali se tratava de o Brasil inteiro estar escandalizado com o que a Lava Jato estava apurando. O Brasil inteiro apoiou a Lava Jato naquela altura. O Brasil inteiro não acreditava que pela primeira vez os grandes figurões, embora alguns não tenham entrado neste rolo, e mereciam, mas os grandes figurões dos poderes estavam todos indo em fila para a forca, pela corrupção nunca vista na história do Brasil.
a imprensa toda a favor da Lava Jato, o povo todo a favor da Lava Jato, até aqueles mais fanáticos petistas ficaram em silêncio, talvez envergonhados de ver o que estava acontecendo. E quem fosse fanático, como não podia dizer nada a favor, estava constrangido, se calou, para de repente virarem vilões os que desmontaram os esquemas de corrupção, que não aconteceram só aqui. Os Estados Unidos apuraram a corrupção da Odebrecht. A Suíça apurou a corrupção da Odebrecht. E provas produzidas nesses países foram trazidas para cá, além daquilo que se apurou aqui. E o que é que nós estamos vendo hoje? O ministro Dias Toffoli faz um manifesto político ideológico, revolucionário. O manifesto político, ideológico, revolucionário e golpista. Eu tenho que lamentar estar dizendo isso hoje, desse ministro que eu conheci bem moço, e que para mim era uma promessa no mundo jurídico, mas eu não poderia me calar. Não poderia me calar diante desta decisão tomada monocraticamente. E eu quero ver como é que agora Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes vão encarar a decisão do ministro Toffoli e como é que eles vão encarar tudo aquilo que a Lava Jato era o que era, segundo a opinião deles. Eu vou terminar a live com as palavras deles aqui repetidas. Por favor, Bill, eu agradeço aos seguidores e deixo no final as 3 manifestações para mostrar como estamos vivendo um tempo, não é só apenas trágico, é um período de nojo para aqueles que cultivaram o direito e que torcem pela justiça. Por favor, Gilmar, Barroso e Moraes encerram a minha fala de hoje. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Agora o ministro Barroso. Na Petrobras foi crime mesmo. Foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Desvio de dinheiro, de gerente devolvendo 150, 180 milhões de reais, não é possível alguém achar isso natural. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não.
É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Agora, todos os melhores advogados criminais do país, de lupa, acho que acharam muito pouca coisa errada para você desacreditar a operação. E ela mudou o Brasil. E agora, para terminar, a fala do Alexandre de Moraes. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.